Seja bem-vinda à série Ferramentas Não Regras. Aqui a gente fala sobre ferramentas que vão te ajudar a acabar com discussões em até 10 minutos. O meu nome é Gustavo Castilho e hoje vamos falar sobre o tema: como ações conscientes podem mudar a sua vida. Hoje eu quero iniciar com uma pergunta. Você que está acompanhando a minha série Ferramentas Não Regras, o que você tem achado do que eu tenho falado aqui? Como tem sido para você isso? Tem sido útil? Tem ajudado? Está sendo possível aplicar isso que eu tenho falado no seu dia a dia, nas suas conversas, nas suas relações? Conta aqui embaixo para mim, eu quero saber. E conta para mim também o que você gostaria de ouvir mais. O que você gostaria de saber? O que você gostaria de saber mais sobre as ferramentas? Ou o que você gostaria de saber menos? Quero saber, eu quero ouvir você. Hoje eu quero passar um exercício para vocês. Um exercício sobre observação, que é o primeiro componente da comunicação não violenta. Então eu vou falar duas frases para você, e eu quero que você comente aqui embaixo para mim o que você acha dessas frases com relação a esta instrução que eu vou passar. O que eu quero saber sobre essas frases é: a frase é uma observação pura ou ela tem um julgamento, uma observação, uma opinião? Então vamos lá. Frase número 1. Sua roupa é do estilo que eu gosto. Essa frase, ela é uma observação pura ou ela tem julgamentos? Conta pra mim aqui embaixo. Frase número 2. Você bateu a porta com força. E essa frase? Ela tem julgamento? Tem opinião, avaliação? Ou é uma observação pura? Escreve aqui embaixo nos comentários. Quero saber. E aí depois a gente conversa mais sobre isso, para eu dar mais detalhes sobre o que é uma observação pura, o que não é, o que o Marshall considerava o que é uma observação pura ou uma observação com julgamentos. Ontem aconteceu uma situação na minha vida e eu vi a importância que a CNV tem exercido na minha vida recentemente. Eu digo recentemente, pois eu pratico a comunicação não violenta nos últimos 18 meses, junto com a Mera Light. E ela vem me ajudando, me dando essa mentoria. E aos poucos eu venho vendo as diferenças na minha vida, nas minhas relações, nas minhas conversas, nas minhas ações. Especialmente aquelas ações após uma situação desafiante ou após alguém falar algo para mim que é desafiante. Então eu quero compartilhar com vocês essa situação que aconteceu comigo ontem. É uma situação envolvendo família e que foi desafiante para mim. E eu utilizei a comunicação não violenta para resolver, para responder às pessoas nessa situação. E eu fiquei muito contente com o resultado que eu obtive utilizando as ferramentas da CNV. Então a situação é a seguinte. O meu pai descobriu uma doença uns 10 anos atrás e essa doença estava estabilizada. E parece que ela resolveu dar um olá novamente. Isso preocupou toda a família, inclusive a minha tia, que é a irmã dele, que sempre está ao lado dele, levando ele para fazer exames, acompanhando com os médicos. E minha tia ficou muito preocupada e ela me ligou pedindo um suporte. E aí, às vezes a minha tia tem um jeito de falar que é um pouco desafiante para mim. E aí, quando eu ouvi as palavras dela, eu parei, eu fiz uma pausa, que é uma das ferramentas da CNV, para identificar quais eram os sentimentos que estavam mais presentes no meu corpo, no momento. E eu me senti incomodado, me senti apreensivo, me senti aflito, senti medo. E aí eu fui analisar esses sentimentos. Por que esses sentimentos estavam surgindo ao ouvir a minha tia falar comigo daquela forma? E aí eu fui analisar as necessidades. E as necessidades envolvidas de todos. Nesse caso, todos seria eu e ela.
Então as minhas necessidades que não estavam sendo atendidas naquele momento, era a necessidade de paz, de harmonia, de tranquilidade, de segurança. Tá, então eu identifiquei as minhas necessidades. E aí eu passei para identificar as necessidades dela. E eu identifiquei que a necessidade dela, para mim, mais em evidência naquele momento, era a necessidade de contribuição. Ela quer contribuir com o bem-estar do irmão dela, meu pai. E ao identificar, quando eu pude identificar isso, minha tia está querendo atender a necessidade dela de contribuição, eu vi que ela estava utilizando uma estratégia que não estava me ajudando a atender as minhas necessidades de harmonia, de paz, de tranquilidade. E aí foi um outro momento de pausa, que ao invés de eu rebater com ela e começar talvez uma briga, uma discussão, eu simplesmente fiquei em silêncio e fui ouvindo ela. Ouvindo. Até eu ouvir quando eu achava suficiente. Foi quando ela parou de falar. E aí eu comecei a me expressar. Propondo uma nova estratégia. E estratégias com pedidos claros. Pra mim, eu sou engenheiro. Então, eu gosto de números como estratégia para fazer pedidos claros. Como, por exemplo, ela disse, seu pai está com febre. E eu perguntei qual a temperatura, e ela não soube me dizer. Foi então quando eu disse que eu iria ligar para ele para poder ver isso. E aí eu liguei e pedi para o meu pai. Pai, qual é o número? Quero um número. Temperatura da sua febre. E aí vimos que ele estava com estado febril. Então foi um pedido que eu fiz para minha tia e depois para o meu pai. Um pedido com clareza. A clareza é uma necessidade muito importante para mim. E fazer um pedido com clareza é uma estratégia também para que eu possa atender essas necessidades que eu havia falado, de paz, de harmonia. O Marshall falava das suposições. Eu outro dia vi uma palestra de CNV na comunidade internacional chamada Suposições Perigosas. Gostei muito daquele título. E após ler aquele título e participar daquela palestra, eu comecei a perceber, a ter mais consciência das minhas ações no quesito de suposições. Quando eu estou fazendo uma suposição e quando eu estou checando. A checagem é uma das ferramentas da CNV. Então, quando alguma situação desafiante aparecer para você, verifique se você está fazendo uma suposição ou se você está numa posição de curiosidade e fazendo uma checagem com o que realmente está acontecendo. Então, essa situação aconteceu comigo ontem e eu quis vir aqui compartilhá-la com você, mostrando como que eu pude utilizar os sentimentos e as necessidades e um pedido claro nessa situação. Eu criei 2 mnemônicos como recurso didático para a gente praticar as ferramentas da CNV. E esses recursos didáticos são escolhas. As escolhas que fazemos na nossa vida. As ações. Então eu criei 2 mnemônicos para nos auxiliar. O primeiro mnemônico é o RIP, que é reagir inconscientemente de acordo com a minha programação. Que programação, Gustavo? Aquela programação que eu aprendi na escola, na TV, com os meus pais, na rua. É essa nossa sociedade que se comunica dessa forma que o Marshall chamava de uma linguagem chacal. A linguagem chacal, que tem culpa, ataque, crítica, certo e errado, bom e mal. Então essa é a escolha RIP. Reagir inconscientemente de acordo com a minha programação. E qual que é a outra escolha? É a escolha ACOM. Agir
conscientemente de acordo com as minhas necessidades. E quando eu falo minhas necessidades, são necessidades de todos os envolvidos. Que nem no caso que eu estava contando da história da minha tia. As necessidades dela e as minhas necessidades envolvidas na questão. Então esses são os dois mnemônicos. A escolha hippie e a escolha ACOM. Eu criei uma ferramenta também, chamada a ferramenta em vez de 3 pontinhos. Diga 3 pontinhos. Então, antes, a primeira parte do em vez de seria a escolha hippie. E a segunda parte é a escolha ACOM. Então, ao invés de dizer, você está sendo grosso comigo, seria uma escolha hippie. Tem um julgamento aí, grosso. Dizer, eu estou incomodada com o tom de voz que você está usando. Então aí tem a autorreferência também. Eu estou incomodada com o tom de voz que você está usando. Então essa seria uma escolha ACOM, que seria o invés de diga. Segundo exemplo que eu trouxe aqui para você. Ao invés de dizer você está errado, dizer eu gostaria de adicionar a minha perspectiva nesse assunto. Você estaria disposto a ouvir? Então, essa seria a escolha ACOM. Eu dizendo como que eu quero mostrar que eu tenho uma outra perspectiva. Ao invés de usar um julgamento. Você está errado. Essa é uma outra ferramenta da CNV. Eu quero compartilhar com você um estudo que foi feito em escolas primárias da Itália, na região da Emília-Romana. Foi financiado pela Comunidade Europeia. Então foi feito um estudo com crianças de escola primária. E nesse estudo foi introduzido o método da comunicação não violenta. Com essas crianças, os pais e professores, então todos estavam envolvidos. E o resultado desse estudo é que então foi feita uma análise antes de entrar com a comunicação não violenta nas escolas, e foi depois feito um estudo depois, uma análise de depois do que aconteceu. E o resultado foi que essas crianças dessas escolas, lá na região da Itália, elas conseguiram se expressar de uma forma mais autêntica após a realização desse experimento. Elas conseguiram ter menos ações violentas, ter menos discussões violentas. E tem uma outra característica que eu particularmente achei muito interessante, é que antes da comunicação não violenta ser introduzida nessa escola, as crianças elas se retiravam das discussões, das brigas, sem resolver e sem expressar o que estava acontecendo com ela. E um ano após a introdução da comunicação não violenta nessa escola, essas crianças elas conseguiram ser autênticas, se expressarem e dizerem o que estava incomodando elas, utilizando sentimentos e necessidades. Então, isso foi um resultado do estudo que me deixou que me chamou bastante atenção. Eu achei bem interessante e quis vir aqui compartilhar com você esse estudo, que foi feito lá na Itália, no ano de 1998 e 1999, na região da Emília-Romana. Vendo aqui o meu mapa mental, eu li em um blog outro dia, um blog sobre assuntos de comunicação. E nesse blog eu li a seguinte frase: quando essa consciência, a consciência dos 4 componentes, é só de uma das partes, fico em dúvida quanto ela pode ser mal interpretada pelo outro. Eu achei bem interessante essa colocação, essa observação, porque no início, quando eu comecei a praticar a comunicação não violenta, eu tinha uma perspectiva parecida com essa. Hoje, eu já não tenho, pois o macho dizia que não importa se a outra pessoa sabe ou não a CNV. Se você sabe, você consegue aplicar, mesmo que a outra pessoa não saiba. E essa ideia da consciência da CNV, de ter os 4 componentes dentro da sua mente, não necessariamente que é
é preciso utilizar os 4 componentes na hora da fala, na hora de organizar as suas palavras, essa ideia me traz liberdade. Porque eu não preciso utilizar os 4 componentes o tempo todo. E isso me faz lembrar de uma palestra que eu dei na semana passada sobre CNV. E no final da palestra, uma mulher veio conversar comigo e me perguntou. Fez a seguinte pergunta: Gustavo, mas por que você falou que não precisa utilizar os 4 componentes na fala? Eu gostei muito daquela pergunta. E ela me perguntou aquilo, pois no meio da palestra eu li um trecho do livro, e eram palavras do Marshall, falando da essência da CNV. Se você tem a consciência dos 4 componentes, observação, sentimentos, necessidades e pedidos na sua mente, não há necessidade de utilizá-los na fala. E ele ainda fala lá que, o Marshall ainda fala no livro dele que é possível utilizar os 4 componentes em silêncio. Eu acho aquilo fantástico. Eu ainda não cheguei nesse nível de habilidade, de fluência na CNV, de falar, de utilizar a CNV em silêncio. Bom, eu acho que não, né? A Mare Light, americana que eu trabalho, ela diz que sim. Ela diz que uma vez, algumas vezes, ela, em reuniões, eu e ela de planejamento, onde tá só eu e ela no Zoom, e ela veio me contar uma situação desafiante dela, com o filho dela, ou então com as pessoas com quem ela mora. E no final, ela me contava a situação, e no final dela me contar, ela me falava: obrigado, eu gostei muito da forma que você ofereceu presença empática comigo, como você me ofereceu empatia. E eu falava: mas como assim? Eu não falei nada. E ela falava, já falou, né? Ela fala: exatamente, você não falou nada. Você ficou em silêncio, somente me ouvindo. E pra ela isso foi empatia. E eu fiquei muito contente de ouvir aquilo. Então, o Marshall dizia, né? Que é possível ser empático somente no silêncio, somente ouvindo a outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa ela quer somente ser ouvida. Ela não quer conselhos, ela não quer estratégias, ela não quer sugestões. Ela somente quer ser ouvida. Então essa é uma outra faceta da empatia. Mas voltando à história da participante da minha palestra, que me perguntou: Gustavo, mas como assim que não precisa utilizar os 4 componentes da CNV na fala? E aí eu quero contar para vocês um caso real que aconteceu comigo 2 semanas atrás, com a minha namorada. Eu e ela fomos andar de bicicleta na ciclovia da Marginal, aqui em São Paulo. E aí, ao retornar do passeio de bicicleta, ela queria muito ir num restaurante. E é um restaurante que eu gosto muito também de ir. E aí eu disse pra ela: eu também quero muito ir. No entanto, eu tenho uma reunião tal hora. Aí a gente olhou o horário e viu: temos tempo pra ir no restaurante e eu chegar a tempo na minha reunião. Tá bom. E ela falou assim: é perto daqui. Então vamos lá. E aí a gente foi em direção ao restaurante. Acontece que não chegava, a gente andando de bicicleta, e a gente parou pra ver se a gente estava no caminho certo, e a gente percebeu que a gente estava no caminho errado. A gente andou pro caminho exatamente oposto. Então, eu falei: agora eu estou preocupado com o horário da minha reunião e eu prefiro ir direto pra casa para não perder a minha reunião. Tá. Então, quando eu pensei na minha reunião, eu pensei em sentimentos. Eu analisei sentimentos que eu estava sentindo. Apreensivo. Estava me sentindo apreensivo e aflito. E aí, ao analisar esses sentimentos, eu pude perceber que a minha necessidade de competência estava em jogo. E eu queria atender a minha necessidade de competência de chegar na reunião a tempo. Então, chegar na reunião a tempo era uma estratégia para atender a minha necessidade de competência. E aí, a gente tomou o caminho, então, de volta para casa dela. A gente andou mais um pouco de bicicleta na direção da casa dela. E aí ela insistiu novamente que ela queria ir no restaurante, que agora ela achava que estava perto do restaurante. E aí, neste momento que ela insistiu, eu tinha 2 opções. Eu tinha a escolha hippie, reagir inconscientemente de acordo com a minha programação, e eu podia iniciar uma briga com ela.
dizendo algo do tipo: mas de novo você está insistindo em ir nesse restaurante, a gente já errou o caminho da primeira vez, e agora eu posso chegar atrasado na minha reunião. Mas eu não fiz isso. Eu decidi fazer a escolha ACOM. Agir conscientemente de acordo com as minhas necessidades. E como foi? Então, voltando. Eu lembrei daquelas meus sentimentos. Apreensão, aflição. Que levou para minha necessidade de competência. E aí eu pensei, quais necessidades dela ela pode estar querendo atender, querendo ir nesse restaurante? Talvez de conforto, porque é um restaurante que ela se sente confortável com o ambiente. E também talvez de prazer, porque a comida de lá é muito saborosa. Eu acho muito saborosa e ela também acha muito saborosa. Então talvez essas necessidades de conforto e de prazer. Então, como eu decidi fazer a escolha com agir conscientemente com as minhas necessidades e analisar os sentimentos e necessidades envolvidas, eu decidi partir para a observação e fazer uma observação pura, sem julgamento, que foi algo do tipo: e tentamos ir para o restaurante daquela outra vez e erramos o caminho. E agora eu ouço você dizer que desta vez realmente estamos perto. Então aí não tem um julgamento, uma análise, uma avaliação. Tem uma observação pura. Fomos tentar ir para o restaurante e erramos o caminho. Então erramos o caminho, algo constatado. Aí eu disse: ouvi você dizer agora que estamos perto. Então foi o que eu ouvi ela dizer. Então uma observação pura. E aí eu passei para o pedido claro. Que foi o quê? Podemos analisar no GPS quanto tempo estamos do restaurante? Então eu utilizei clareza, utilizei especificidade, que são características do pedido. E aí a gente parou a bicicleta, pegou o celular, analisou no GPS e vimos que estávamos a 3 minutos do restaurante. Realmente estávamos perto. Então eu disse: ótimo, 3 minutos vai dar tempo de a gente ir no restaurante e eu chegar a tempo na minha reunião. E foi o que aconteceu. A gente foi pro restaurante, comemos uma comida deliciosa. Então, qual foi o resultado? Utilizando os passos, as ferramentas da CNV, foi possível evitar uma briga e atender a necessidade de nós dois. Ou seja, todas as necessidades envolvidas. Que no caso dela era prazer e conforto, e no meu era de competência. Naquele momento que a gente estava querendo atender. E quais necessidades mais foram atendidas para os dois? Harmonia, paz, tranquilidade, e aí conforto, prazer, a minha de competência. Então, utilizando os 4 passos da CNV, foi possível atender as necessidades de todos. E aí, eu não utilizei os 4 passos da minha frase, quando eu fiz uma observação clara para ela, e já parti direto para o pedido, perguntando para ver quantos minutos a gente estava do restaurante. Eu não utilizei os quatro passos na minha fala, mas eu utilizei na minha mente, de forma natural, e eu não precisei comunicar isso em voz alta para ela. Então essa história aconteceu comigo 2 semanas atrás, então é algo real que eu pude utilizar na minha vida. E aqui também é um caso para exemplificar a pergunta que aquela participante da minha palestra fez. Mas, Gustavo, como assim não se deve utilizar os 4 passos da CNV na sua fala? Então, essa história é para responder essa pergunta dessa palestrante que agora virou minha colega. Então, essa história era com esse sentido. Quero contar aqui, então, para vocês responder para vocês uma pergunta que já ouvi dizer. Já me perguntaram. Que é assim: Gustavo, por que a palavra violenta? Porque às vezes a pessoa ouve, né? Comunicação não violenta. Não é uma palavra que causa um desconforto? Por que utilizar ela? E aí, eu quero dizer que essa palavra, ela foi escolhida pelo Marshall. O Marshall escolheu essa palavra, e eu entendo, ouvindo as histórias dele e lendo os livros dele, eu entendo que ele escolheu essa frase, essa palavra violenta, por 2 motivos. Ou melhor, pelo seguinte motivo. O Marshall se preocupava com 2 questões. Isso está no livro dele. Primeira questão:
o que nos leva a nos comportarmos de maneira violenta, nos afastando, nos desligando da nossa natureza compassiva. Então, essa era uma preocupação dele. A outra preocupação não, a outra questão que chamava a atenção dele. O que permite que algumas pessoas continuem ligadas a essa natureza compassiva. Então, essa eram duas questões que ele se preocupava e ele queria estudar. Por isso, essas duas questões foram os motivadores dele desenvolver a comunicação não violenta. Então, eu quero ler para vocês uma história que está no livro dele, que ele... Da onde veio, da onde surgiu essa ideia da comunicação não violenta. Então, eu vou ler para vocês. Então, essa história se encontra nesse livro, que é o livro base da CNV, onde tem todos os princípios que o Marshall criou pra gente. Então, eu vou ler aqui essa história dele, que pra mim é o que motivou ele a criar a CNV pra gente, que eu sou muito agradecido. Então, ele começa assim. Minha preocupação com essas questões, então, que são aquelas questões que eu falei agora há pouco, de o que faz as pessoas se afastarem da natureza compassiva e o que faz as pessoas continuarem ligadas à natureza compassiva. Ele fala assim, a minha preocupação com essas questões começou na infância, por volta do verão de 1943, quando a nossa família se mudou para Detroit. Na segunda semana após a nossa chegada, eclodiu um conflito racial, que começou com um incidente num parque público. Nos dias seguintes, mais de 40 pessoas foram mortas. Nosso bairro ficava no centro da violência e passamos 3 dias trancados em casa. Quando terminaram os tumultos raciais e começaram as aulas, descobri que o nome pode ser tão perigoso quanto qualquer cor de pele. Quando o professor disse meu nome durante a chamada, 2 meninos me encararam e perguntaram com veneno: "Você é Kiki?" Eu nunca tinha ouvido aquela palavra e não sabia que algumas pessoas a utilizavam de maneira depreciativa para se referir aos judeus. Depois da aula, os 2 já estavam me esperando. Eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Desde aquele verão de 1943, venho examinando aquelas 2 questões que mencionei. O que nos permite, por exemplo, permanecer sintonizados com nossa natureza compassiva até nas piores circunstâncias. Penso em pessoas como Etty Hillesum, que continuou compassiva, mesmo quando sujeita a grotescas condições de um campo de concentração alemão. E aí, na sequência, ele descreve uma frase do diário dessa moça que passou por um campo de concentração alemão. Então, essa história do Marshall é uma história real, é a vida dele, né? Então, lá no verão de 1943, quando ele se mudou para Detroit, e aconteceu essa situação específica com ele, né, na escola, que chamaram ele de Kiki, e assim identificaram que ele era judeu. Isso fez com que ele analisasse essas 2 questões, de o que afasta e o que faz com que a pessoa se permaneça conectada à natureza compassiva, que, de acordo com o Marshall, nós temos uma natureza compassiva dentro de nós mesmos. O que a gente quer é ser compassivo com o outro. Então, o que nos afasta disso? E o que nos permite nos mantermos conectados? Então, essas 2 questões foram que motivaram o Marshall a criar a CNV. E o Marshall levou a CNV para mais de 65 países. O que eu acho incrível. Pessoas que foram mais próximas dele dizem que ele não gostava de andar de avião. E mesmo assim, ele foi para mais de 65 países levar a comunicação não violenta. Hoje, quando eu participo de eventos e conferências da comunidade internacional da CNV, eu vejo pessoas de diversos países, diversas culturas. E realmente, esse é o legado que o Marshall deixou pra gente. Essa forma de comunicação, essa nova linguagem, de a gente se comunicar de forma mais clara, de forma mais objetiva, livre de julgamentos. Eu acho fantástica essa linguagem. Eu sou muito grato pelo Marshall ter criado ela. E sou muito grato de eu ter encontrado ela também. Os resultados que eu obtenho diariamente na minha vida, por conta das ferramentas da CNV,
eu considero incríveis. Tem mudado as minhas relações, especialmente minha relação com o meu pai, que era uma relação que eu considerava desafiante para mim. Bom, então pelo vídeo de hoje é isso. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que aí o algoritmo de inteligência artificial das redes entende que pessoas estão gostando desse vídeo e ele manda para mais pessoas. Caso você, ao assistir o vídeo, tenha pensado em alguma pessoa que fala assim, nossa, seria muito interessante passar esse conteúdo para essa pessoa, acho que essa pessoa vai se beneficiar desse vídeo, envia para ela também. Tem um botãozinho aqui embaixo que é só enviar. Se você estiver me vendo no Instagram, segue meu perfil. E se estiver me vendo no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo de inscrição e tem um pequeno sino, que é, a hora que você habilitar, você vai receber notificações de quando eu postar conteúdos semelhantes como esse também. Bom, então é isso por hoje e até a próxima. Tchau, tchau!